Ei pessoal, eu já comecei a falar do barroco, falei um pouco de retórica musical, teoria dos afetos, fiz uma aula sobre Cláudio Monteverdi, o início da ópera, né? Mas agora eu quero falar um pouquinho mais do barroco. O termo em si, o termo barroco, é derivado do latim verruca, que significa verruga ou irregularidade. Ele foi usado para as artes e para a arquitetura, para designar um estilo muito ornamentado, exagerado. O termo foi usado para a música só no século XX, por musicólogos do século XX, para designar o período entre início do século XVII e metade do século XVIII. O barroco é o período em que a música instrumental ganha realmente independência. Eu falei que no final da Renascença, alguns madrigais, árias, mesmo motetos, algumas vozes eram tocadas ao invés de serem cantadas, né? Também tinha as músicas para dança, que eram instrumentais, mas não eram escritas especificamente para um instrumento, né? Elas eram escritas para qualquer instrumento e a técnica de composição não diferia muito da música vocal. A música instrumental que mais se desenvolveu ali no final da Renascença foi a música inglesa para virginal. Virginal é um instrumento de teclado, parente do cravo, de cordas pinçadas. Vou colocar aqui uma fotografia de um virginal. Mas William Byrd, Gibbons escreveram especificamente para virginal. Então é uma escrita um pouco mais instrumental. Mas a escrita instrumental ela vai ganhar mesmo independência, vai ser feita especificamente para determinados instrumentos no barroco, né? Eu falei que Monteverdi foi o primeiro compositor a designar o instrumento de orquestra, especificar o instrumento de orquestra, né? E isso vai ganhar força até se desenvolver a orquestra, a orquestra que nós conhecemos, né? No início do classicismo, a gente já tem a orquestra padronizada. Mas então, com o desenvolvimento da música instrumental, desenvolve-se também os instrumentos, né? A família do violino substitui a família das violas. As violas toca-se ou no colo ou nas pernas, e não no queixo, né? Eu vou colocar um retratinho da família das violas. Mas então a família dos violinos substitui a família das violas. O século XVII é o século do grande desenvolvimento dos violinos. Em Cremona, as três famílias que são famosas, que é a Amati, Guarneri e Stradivari, fabricam os melhores violinos da história. Também o cravo, se desenvolve o cravo. Ele nasceu na Idade Média, em torno de 1300 e alguma coisa. Mas com os franco-flamengos, né, no final do século XVI, que ele ganha mais corpo, ganha os dois teclados, então ele se desenvolve bastante também. E o final do barroco nasceu o piano, que é um descendente do clavicórdio. É um pouco diferente do cravo, que o cravo tem as cordas pinçadas, o clavicórdio tem as cordas marteladas. A diferença do clavicórdio para o piano, que no clavicórdio o martelo bate e fica na corda. Então ele bate, mas abafa a corda.
né? A descoberta do mecanismo de se bater e voltar e deixar a corda vibrar gera o piano. Uma dos desenvolvimentos que gera o piano foi esse.